Boa noite, meus alunos do segundo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilão? Vamos à aula então, no resumo de hoje, a aula do dia 16 de julho, tema produção em massa, tá bom? Vamos lá, uma reflexão pra gente aqui no começo dessa aula, de Pedro Roalas Brandão, tá? Como queres obter liberdade se o consumismo e o comodismo não te deixam dormir à noite preocupado em como adquiri-lo? Você é aquele tipo de pessoa que fica preocupado em ter certo tipo de celular que você ainda não tem e quer ter, né? E isso tira o seu sono? Então você caiu na onda o quê? Nas malhas do consumismo. Ou seja, você fica lá floreando, pensando, sonhando ter aquele iPhone X2 Plus Master Blaster lá, do sei lá do que, a marca lá, enfim, que você quer ter tanto, deseja tanto e aí até perde o sono por causa disso. Toma cuidado com isso. Vamos falar hoje então um pouquinho da produção em massa, né? E tudo isso começou com a teoria, três teorias para ser mais específico: o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, tá? Vamos falar dessas três teorias que estão mais na área da administração de empresas, né? Que usa bastante esse termo, mas também a gente trabalha na sociologia, né? Para falar a questão do consumo e a produção de massa. Bom, o Fordismo vem de um norte-americano chamado Henry Ford, né, que nasceu em 1863 e morreu em 1947. Ele foi o criador do sistema Ford de produção automobilística no mundo, tá? A Ford Motor Company. Foi a partir dela que ele estabeleceu sua doutrina sobre três princípios básicos para a produção em massa do que de automóveis, né? Os primeiros carros aí foram para o Henry Ford e os veículos que eles produziam lá tinham que ser produzidos em massa. O primeiro princípio é a intensificação, tá? Permite dinamizar o tempo de produção. Segundo princípio é a economia, tem em vista manter a produção equilibrada com seus estoques, tendo em estoque. E terceiro é a produtividade, visa extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador. Então, o Fordismo começa então a ter essa produção em massa, vamos fazer carros para toda a população. Imagina, não tinha carro para o mundo todo e de repente começa a produzir essa série de carros, né, em massa, então todo mundo queria ter. Só que demorar um tempo para produzir no começo, né, essa automóvel, esse produto. Então você tinha que encomendar e esperar um tempo para ter esse produto, né? Aqui, ó, esse é o Henry Ford, a fotinha dele, e aqui é a foto do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, que fala justamente como era trabalhar em fábrica na linha de produção, né? Era um pouco complicado. Bom, o Fordismo então é esse modo de produção em massa baseado na linha de produção idealizado por Henry Ford, né? Uma racionalização do processo produtivo e na fabricação de baixo custo na acumulação de capital. Então ele se torna um grande empresário a partir daí, né? Ele instalou a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis no ano de 1914, tá? E esse modelo de produção, né, em massa, de gestão, instaura então a segunda revolução industrial. A primeira acontecida na Inglaterra e a segunda agora nos Estados Unidos da América com o Henry Ford, com a segunda revolução industrial, que vai até a década de 1980, né? E essa linha de produção, linha de montagens, né, possibilitava pesados investimentos para desenvolvimento de maquinários e instalações industriais. Então a fábrica em si, ela se montava todo para a produção desses veículos automotores, tá bom? Bom, esse é o Fordismo, tá? Agora vem o Taylorismo, tá? Que faz esse cara aqui, que é o Frederick Taylor, de 1856 a 1915, fundadores da administração científica, tá? Taylor, então, ele é o pioneiro em desenvolver um modelo de administração na qual a empresa é considerada por um olhar científico. Ele baseou sua observação nos métodos de trabalho dos operários e descobriu que um ritmo de trabalho controlado dos operários era muito mais produtivos, tá? Em relação ao ritmo de trabalho. Então, é um sistema de gestão de trabalho baseado em diversas técnicas para aproveitamento ótimo da mão de obra contratada, tá? Início do século XIX. Enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, como análise dos processos produtivos e aperfeiçoar a capacidade de trabalho do trabalhador, tá bom? E o tempo também, serviço disso tudo, ok?
As inovações do Taylorismo são 5 princípios, basicamente. O primeiro, substituição de métodos baseados na experiência de metodologias científicas testadas. Segundo, seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores. Tá? Terceiro, supervisão contínua do trabalho, execução disciplinada das tarefas e fracionamento do trabalho na linha de montagem. Tá? Então aqui tem umas fotos, ó, essa imagem aqui é do filme Tempos Modernos, Charles Chaplin na linha de produção, né? E aqui a linha de produção do carro da Volkswagen, o Fusca, né? Então tem quem trabalha na linha de produção de fábrica automobilística, como o Volkswagen aqui na nossa região, né? Aqui em Taubaté, por exemplo, e você tem tempo de cada momento para você fazer a montagem do carro ali, então você não pode passar daquele tempo. Isso vem dessa teoria do Taylor, porque você tinha que otimizar o tempo do trabalhador ali e ele ser treinado para isso. Para quanto mais tempo, nesse tempo ele fizer, o X de carro ele ia produzir por dia, entendeu? 100 carros por dia, por exemplo. 2 minutos para cada coisa e 100 carros por dia, entende? E que assim era o padrão deles para aumentar a produtividade deles, tá bom? Depois vem o Toyotismo, que vem por esses idealizadores aqui, engenheiros japoneses, né? Eu vou tentar falar o nome deles aqui. Vamos lá. Taishi Ono, Shinji Shigo e Eiji Toyoda. Este modelo produtivo foi desenvolvido em 1948 a 1975 nas fábricas das montadoras japonesas de automóveis Toyota. Né? Então esses 3 aqui vão fundar a fábrica Toyota japonesa. Né? E foi pós Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eles perceberam que era melhor esperar receber encomendas para começar a produção de automóveis, a fim de economizar em aluguéis de armazéns, né? Ao poupar espaço na estocagem de matérias-primas e mercadorias. As fábricas aumentavam a produtividade uma vez que diminuía o desperdício, o tempo de espera e a superprodução. Né? Muito interessante. Quais são as inovações do Toyotismo? Vamos lá. Primeiro, produção adequada à demanda. Segundo, redução dos estoques. Terceiro, diversificação dos produtos fabricados. 4, automatização de etapas da produção. E quinto, mão de obra muito mais qualificada e multifuncional. Tá? Então os engenheiros da Toyota, eles flexibilizaram totalmente a produção, fabricando e estocando mais o que é necessário. Né? E esse sistema ele chamou de just in time, que significa no tempo certo. Tá? Olha aqui a produção no início da Toyota, no Japão, como era no começo, né? Aí de 40, né? 48, aí, por aí. E agora, atualmente, né, vocês vão vendo que tem até máquinas atualmente no século XXI na linha de produção, substituindo os trabalhadores. Então, eis as mudanças do trabalho moderno. Né? Com a industrialização crescente, é necessário produzir em série, em massa, para incutir nos indivíduos modernos o desejo de consumir. Então o trabalho modifica. Quais são essas mudanças no trabalho? Primeiro, o ritmo do trabalho aumentou, ficou mais frenético. Padronização dos produtos, né? Ou seja, vamos fazer uma gama de produtos padronizados dessa marca aqui. Dividir o trabalho em tarefas menores, o trabalho pode fazer várias funções. Diminuir os custos, certo? E os funcionários foram desqualificados no mercado de trabalho. Por quê? Agora, no século XXI, as máquinas tomaram conta, né? E aí das fábricas. Então, uma linha de produção onde tinha 10 trabalhadores, agora só tem 1, porque ele opera todas as máquinas na linha de produção. Os outros estão desempregados, então aumenta os empregos. Né? E aqui uma perguntinha para vocês pensarem, 6 perguntinhas sobre consumo consciente. Né? Quando você vai comprar alguma coisa, um produto, uma mercadoria, o que você tem que pensar primeiramente? Por que comprar? Segundo, o que comprar? Terceiro, como comprar? Quarto, de quem comprar? Quinto, como usar? E sexto, como descartar. Um abraço para vocês, deixa um like no vídeo, tchau, tchau, até a próxima.